Como colocar a criança a dormir sem luta. Tem criança que para dormir é uma luta. Choram, gritam, não querem dormir, aí você coloca no colo, faz ela dormir, vai botar na cama, ela acorda. Querem dormir na tua cama. Tem criança que resiste muito ao sono. Para elas é difícil fazer essa passagem do sono. Ficam chorando, parece que estão se debatendo ali, uma luta para ela dormir. E aí a mãe fica nervosa. A mãe fica nervosa porque não está entendendo o que está acontecendo, porque o menino tem que dormir e não dorme, porque toda noite é a mesma coisa, então fica cansada. Por que isso acontece? Por que isso acontece? Você já parou para pensar por que a criança, tem crianças que lutam contra o sono? A gente precisa pensar que o sono, adormecer, é um acto de entrega, né? Com vocês não acontece que às vezes você está adormecendo e acordam, sonharam que está escorregando, ou alguma coisa aconteceu, você acorda e não consegue pegar no sono mesmo, não consegue fazer essa passagem. Eu mesma muitas vezes já fui bem consciente desse momento, dessa passagem. Existe uma passagem na hora de adormecer, que é quando você entrega, abre mão da tua consciência, abre mão de tudo e se entrega. Então o sono, ele é um acto de entrega. Se você está muito preocupada, você perde o sono, não consegue dormir, não consegue pegar no sono. Se você está com medo, você não consegue pegar no sono. Então qualquer coisa que acontecer com você que tira a tua segurança, que deixa você insegura, você não consegue adormecer. Por quê? Porque adormecer é um acto de abandono do corpo, da consciência. Para isso, você precisa confiar, precisa se sentir segura e confiar naquele lugar, porque nada ruim vai acontecer com você. A criança é a mesma coisa. Para ela adormecer, ela precisa se sentir segura. O adormecimento é um acto de entrega. A criança, para ela poder se entregar, ela precisa se sentir segura. Para as crianças se entregarem ao sono, é muito mais fácil que para um adulto se entregar no sono. Para a criança é muito mais fácil, porque as crianças não têm preocupação, né? Elas não têm a cabeça a mil pensando e, enfim, não tem que pagar a conta no final do mês. Para elas é muito mais fácil confiar e se entregar. Então, se o teu filho não consegue pegar no sono, fica lutando contra o sono, a primeira pergunta que você deveria se fazer é: alguma coisa que está deixando essa criança insegura? Por que ela não consegue se entregar? Por que ela luta para não se entregar no sono? Alguma coisa está deixando ela insegura? Alguma coisa está incomodando? Se você reparar, as crianças pequenininhas, elas adoram dormir dentro de uma barraca ou em uma cabaninha. Por quê? Porque limite, ambiente cercado, pequeno, traz segurança. Quanto mais aberto, menos segurança ela sente. Quanto mais fechado, mais segurança ela sente. Quanto mais longe está a mãe e o pai, mais insegura ela se sente. Quanto mais perto tem a mãe e o pai, mais segura ela se sente. Agora, se aquela mãe e aquele pai que estão perto da criança, eles estão se sentindo inseguros, estão com medo, às vezes uma coisa que te deixa insegura, você está sem dinheiro para pagar as contas no final do mês, pronto. Uma coisa que tira teu sono, que te deixa inseguro. Ou uma coisa que te deixa inseguro, é você está numa casa que ontem entraram para roubar na casa do lado. Aí você ficou insegura de que alguém vai invadir a nossa casa também. Sei lá, motivos que deixam você inseguro. Qualquer coisa que te deixar insegura pode influenciar o sono da criança. Porque o adormecimento é um acto de entrega. A criança se entrega para quê? Para quem? Para os braços da mãe, para os braços do pai, para o cuidado da mãe e do pai. Se ela não sente segurança nessa mãe e nesse pai, se ela sente que aqueles adultos nos que ela está se entregando estão inseguros, preocupados ou com alguma questão, com medo, ela sente, ela não consegue se entregar. Então ela pode estar morrendo de sono, que vai lutar contra essa entrega. O que a criança precisa para ela poder se entregar ao sono? Pai e mãe seguros. Então, muitas vezes você não está bem, você está com medo, está inseguro e teu filho não consegue se entregar ao sono e você tem que entender que tudo bem também, faz parte, porque você vai passar por medo, por inseguranças em algum momento da vida e isso influencia o bebê, sobretudo o bebê, influencia o sono. Eles precisam, mães e pais seguros, eles precisam sentir que mãe e pai estão acessíveis, disponíveis para ele na hora do sono. Se ele sente que você vai adormecer ele e que você vai embora, é mais difícil para ele se entregar ao sono. Por quê? Porque o corpo dele fica lá, abandonado, largado. Se não tiver você para cuidar, pode vir um depredador e acabar com ele, entende?
É algo natural. Ele precisa sentir segurança em você, que você está capaz de defender ele, que você está atento e presente, que você está por perto. Quanto menor a criança, mais ela precisa sentir isso. Por isso que as crianças adoram dormir na cama com a mãe e com o pai. Ou elas não conseguem adormecer se não for com a mãe do lado, lendo uma historinha, cantando. Elas não conseguem adormecer sozinhas. Não é porque são mimadas ou porque têm apego demais, porque têm dependência. É assim, elas têm uma dependência que é real. Quando elas adormecerem, o corpinho dela fica ali à deriva. A sobrevivência dele fica dependendo 100% do cuidado da mãe e do pai. Então, ela precisa sentir que você está por perto para ela se sentir segura. A criança não pensa nisso tudo, ela não entende isso que eu estou falando, mas ela sente isso que eu estou falando. Por isso, muitas vezes, você tem um bebê no colo, adormeceu ele, quando você vai deixar no berço, ele acorda. Ou o nenê está dormindo de boa, tranquilo, e você precisou sair para atender uma ligação e ele acorda. Porque ele sente, sobretudo os pequenininhos, eles sentem que você desligou, que você está indo embora, que você está deixando sozinho. Eles se sentem inseguros e acordam, porque no mínimo eles vão poder se defender, vão poder se defender de nada. No mínimo eles estão acordados, podem chorar e pedir socorro se alguma coisa acontecer com eles. Um adulto dorme e se tem frio, acorda e se cobre. Se tem mosquito, acorda e dá um jeito no mosquito. Se está com vontade de fazer xixi, acorda e vai no banheiro fazer xixi. Uma criança pequena dorme, tem mosquito, ele é mordido. Se tem frio, ele fica congelado. Se tem vontade de fazer xixi, muitas vezes, faz xixi na cama. Então, ela perde a consciência quando ela dorme. Ela não tem a proteção de si mesma. Ela não tem. Quanto mais pequena, mais ela depende desse cuidado do pai e dessa mãe, dos adultos que estão com ela. Ela precisa sentir segurança nos adultos. Ela precisa sentir que está perto. Esses adultos estão perto e disponíveis. Não são adultos que estão loucos para a criança adormecer para ir embora. E adultos que estejam entregues a esse momento. Você precisa se entregar àquele momento. Quando você está colocando o teu filho para dormir, não pense na vontade que você tem que ele durma logo para você ir fazer outras coisas. Porque isso vai deixar teu filho desconfortável. Você tem que se entregar àquilo. Fique lá no momento presente, só fazendo o teu filho dormir. Abre mão do resultado. Abre mão da pressa, da pressão. Porque quanto mais você se pressionar, mais tempo ele vai demorar em dormir. Outra coisa, rotina. Rotina é muito importante. A rotina, ela marca os tempos. O corpo da criança vai se preparando para dormir quando tem uma rotina bem marcada. Assim como o corpo da criança já vai se preparando para tomar um banho, ou para almoçar, ou para ir para a escola. A rotina definida dá contorno, dá limite, dá ordem para a criança. Então, é completamente diferente uma criança que não tem rotina nenhuma e dorme todo dia numa hora diferente e fez atividades diferentes sempre antes do sono, a uma criança que tem a rotina, depois do jantar, toma o banho, vai para o quarto, conta uma historinha com a mãe, canta uma musiquinha e adormece. Rotina facilita muito, porque não é só a mente da criança, a emoção da criança, mas é também o corpo da criança, que já se habitua a esse funcionamento. Rotina. Outra coisa, o ambiente. O ambiente tem que estar calmo, seguro, tranquilo, sem estímulos. Por isso que a gente prepara para dormir um quarto com a luz baixinha. Tem muita criança que tem medo de dormir no escuro. Aí os pais ficam lutando com isso. Coloque uma luzinha para a criança. Por que a criança tem tanto medo de adormecer no escuro? Porque se acontecer alguma coisa, ela acorda, não tem o sentido da visão. Ela está totalmente exposta e vulnerável. Entende? Então, não custa. Deixa uma luzinha baixinha para o teu filho. Não brigue contra isso. Criança não gosta de dormir com a porta do quarto fechado. Por quê? Porque ela gosta de sentir que tem acesso fácil para a mãe e para o pai. Qualquer coisa que acontecer, ela tem acesso à mãe e ao pai. Então, deixa a porta encostadinha. Não precisa fechar a porta e desligar a luz. Como uma regra, sabe? Dá para você compreender e trazer um pouquinho de conforto para aquela criança. Muitas crianças não gostam de adormecer sozinhos. Então, não custa você dedicar um tempinho ali. Conta uma historinha, algo calmo. Crie o ambiente que seja cálido, confortável, que passe essa segurança para a criança. Cria um momento, um ritual do sono que seja tranquilo. Desliga a TV, fale mais baixinho, abaixem um pouquinho as luzes, façam atividades tranquilas antes do sono, vão preparando a criança para aquele sono. Lembrem, o acto de adormecer é um acto de entrega. Então, tudo que você puder fazer para suavizar essa passagem, deixar que seja mais suave, sabe, como uma anestesia que vai adormecendo você? Tudo que você puder fazer para suavizar essa passagem, faça. Faz diferença sim.
o tom de voz que você usa à noite com teu filho, as atividades que fazem, os barulhos que tem na casa, a intensidade da luz, a movimentação das pessoas da casa, faz diferença.